Voltamos aqui para o nosso Espiritualidade na Saúde Física e Emocional. Hoje, dando continuidade na nossa quinta parte dessas reflexões que viemos fazendo. E nós falávamos então sobre aquilo que nos limita. Porque aí fica importante pensar assim: quem é ou o que é, quem é ou o que é o limite em nossa vida? Nós sabemos quais são os nossos limites? Vejamos. Mateus narra, no capítulo 5, versículo 37, que Jesus disse o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que se passa disto é de procedência maligna. Entendemos isso? Ou ultrapassamos todos os nossos limites? Você anda dizendo sim para os outros e não para você? Ou você está falando não da boca para fora? Estas perguntas são importantes, meus queridos amigos e irmãos de jornada, porque as nossas potências reais também foram motivo de chamada de atenção do nosso querido Mestre Jesus Cristo. Quando ele diz, e aí ele vai falando, né, na narrativa de João, de Mateus, de João, ele vai falando na narrativa: vós sois deuses, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Jesus falando, João anotando no capítulo 10, versículo 34. Dentro de nós habita Deus. Por isso nós somos filhos do Criador e somos com essência divina. DNA divino. Lembra, falamos em genes? Os nossos genes são divinos. Porque somos criatura do Criador. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus narrando o que Jesus diz no capítulo 5, versículo 48. Se nós compreendêssemos o nosso potencial, nós faríamos muito mais por nós mesmos. Nós, com certeza, ampliaríamos a nossa capacidade de fazer a nossa vida funcionar de uma maneira muito mais agradável, muito mais legal, muito mais alegre, muito mais cheia de amor. E aí, então, em João, capítulo 14, versículo 12, vem isso: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha, isso é importante. Jesus está dizendo que tudo que ele veio fazer era mostrar o caminho. Como o nosso querido amigo Maher sempre fala, não é eu sou o caminho, eu caminho e vá junto comigo. Faça essa trajetória porque você também pode. Cristo é uma lembrança de Deus para nós, de que sim, nós podemos fazer muito mais se nós verdadeiramente acreditássemos nesse nosso potencial. Porque nós paramos diante de algo e não perguntamos: nós temos reais condições de desenvolver a nós mesmos, mas nós o fazemos e nos harmonizamos com o bem? Olha o fator limitante. Quando nós não estamos conectados com aquilo que faz bem e é bom para nós não produzimos a harmonia em nosso ser. E isso nos limita. Quando nós não fazemos boas ações em nossa vida, ou seja, a ausência da prática do bem em nossa vida, caridade, nós estamos estagnando a nossa capacidade de servir, de ser útil, de se colocar à disposição.
Porque fazer o bem, fazer a caridade, em primeiro lugar, é para nós mesmos, para a nossa saúde. Porque eu faço bem porque me faz bem. A caridade que eu faço ao outro é muito importante. Para o outro é muito importante. Mas ela faz uma mobilização dentro de nós e ela é muito mais significativa. Mas se nós não fazemos, nós estamos limitando aquilo que está tudo em essência dentro de nós. Você consegue lembrar daquela parábola dos dons, dos talentos? Então, vamos lá, vamos tentar pensar um pouco que talentos todos nós temos, dons todos nós temos, porque Deus está dentro de nós, então tá tudo. Tudo de bom.com, como diziam os jovens, dentro de nós. Mas nós desenvolvemos? Pergunta. Então vamos pensar um pouquinho nas nossas imperfeições. Vamos abraçar e vamos acolher as nossas imperfeições. Porque são justamente as nossas imperfeições que foram o caminho para que hoje nós pudéssemos estar aqui pensando e refletindo juntos, mas principalmente agir diferente. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso termina e aí a interpretação, vamos em busca. Tem uma frase no finalzinho do Pai Nosso que tem que ser interpretada diferente. Não é para Deus te livrar do mal. Não é assim. É eu me livrar do próprio mal que habita dentro de mim. Porque eu não posso ser a causa de males. Se tem dentro de mim males acontecendo, que lugar vai ter para Deus, para Jesus? Olha que interessante, quanto Chico Xavier dizendo: libere tuas mãos de coisas para que elas estejam livres para quando as coisas boas vierem. Então nós temos que nos desapegar, inclusive das nossas imperfeições. Aí nós vamos de novo perguntar: cadê o amor? Não falta amor no mundo. O que falta é praticar, amar. Ah, mas não consigo amar. Consegue. Consegue sim. Eu tenho plena certeza que você tem coisas que te fazem se sentir plena. É produção de hormônios com os sentimentos elevados que você tem. E você já sentiu isso. Que tal começar a sentir mais? Praticar, amar. E aí nós então, diante de tudo isso, vamos nos perguntar, mas qual a relação de tudo isso com o espiritismo? Olha, antes de mais nada, não é com o espiritismo, é com a espiritualidade. Porque o espiritismo foram os espíritos que nos fizeram nos reconectar com a espiritualidade, a nossa espiritualidade. Qual a visão espírita que eu posso então desenvolver na minha vida? Bom, aí essa pergunta ela é bem interessante, porque aí nós precisamos estudar continuamente. Toda a codificação precisa ser estudada, reestudada, analisada, mas acima de tudo, aplicada, porque ela nada mais é do que renovação do próprio cristianismo. Não foi Jesus que prometeu? O Consolador prometido? E aí, então, não é os espíritas que são o Consolador prometido, é a reinterpretação, trazer à tona o próprio cristianismo. Vamos em busca de toda a essência do cristianismo. E isso pode nos ajudar. Você não precisa se tornar desta ou daquela crença, você não precisa ser espírita, você precisa fazer essa conexão com o sagrado que habita dentro de você. Por quê? Porque ao aplicar esses conhecimentos, nós começamos a transformação em nossa vida. E a única chave para nós termos saúde plena é a transformação moral. É a nossa transformação moral. E é ela que nos permite aceitar, compreender
e viver o que tiver que ser, porque tudo já está certo. É exatamente isso que precisávamos nesse momento em nossa vida. Mas aí nós deixamos uma outra pergunta, uma outra reflexão, que será mote da nossa continuidade de tudo isso. Transformação requer muitas pequenas coisas. É um processo, é um tratamento da alma. Você já parou para perguntar qual é o teu tratamento adequado? Até o nosso próximo encontro com tudo isso de bom que Jesus já é em nossa vida e principalmente, cuide da sua saúde espiritual e a tua saúde física começa a se transformar. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquemos todos nesta paz.